Esses dias um rapaz que trabalha em uma empresa que eu presto serviço comentou com a gente: Poxa, meu carro tá no mecânico, eles estão vendo o que aconteceu. Mas quando eu ligo, ele não vai e fica fazendo um barulho. Tô preocupado. Eu achei super ok ele comentar isso. Afinal, deu um problema no carro, ele levou no mecânico para verificar. Logo, um colega dele de trabalho que estava junto da gente comentou: O motor de arranque do meu carro deu problema. Paguei R$ 150 na peça e eu mesmo troquei. O cara queria me cobrar R$ 600, sai fora. Eu mesmo fui lá e fiz. À primeira vista, é apenas mais uma história de alguém que evitou um gasto extra. Mas por trás desse relato está uma discussão profunda sobre como a gente trata o trabalho dos outros. E mais especificamente, sobre como determinadas profissões seguem sendo sistematicamente desvalorizadas. No centro dessa questão está algo que vai além da economia doméstica. É a percepção social que temos sobre o valor do trabalho humano. Por que certos serviços, ainda que essenciais, são tratados com descaso? Por que tantos se sentem lesados ao pagar por algo que não conseguem fazer sozinhos? Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Agnes e você está no Olha Só Que Papo. Por aqui falamos sobre empreendedorismo, trabalho e educação. E se você chegou nesse vídeo, já deixa seu like, assim você colabora para o meu conteúdo atingir mais pessoas. A história que eu contei aqui na introdução foi o que me instigou a gravar esse vídeo. Afinal de contas, o rapaz sabia fazer o serviço, fez e disse que ficou tudo ok. Eu, particularmente, não saberia fazer esse tipo de serviço. Sou da opinião de que não se coloca preço no trabalho dos outros. Se não cabe no meu bolso, eu pesquiso mais, vejo outras possibilidades, mas jamais desvalorizando o valor do trabalho de outra pessoa. Historicamente, a valorização de uma profissão é diretamente ligada ao seu status social, grau de escolaridade exigido e o poder econômico de quem executa. Profissões que lidam com cuidado, a manutenção ou a limpeza do que já existe, ao invés de criar ou administrar, tendem a ser vistas como menores. Esse olhar reducionista é herança direta de uma sociedade classista e colonial que moldou as estruturas do trabalho. Durante o período colonial escravocrata no Brasil, os trabalhos manuais e braçais eram executados por pessoas escravizadas. Isso criou uma associação direta entre trabalho físico e subalternidade. Mesmo depois da abolição da escravidão, o trabalho manual continuou sendo desvalorizado. E hoje em dia ele é feito majoritariamente por descendentes de ex-escravizados ou trabalhadores das classes mais baixas, que não têm acesso à educação formal. Essa herança permanece viva no imaginário coletivo brasileiro. Quanto mais próximo o trabalho estiver do esforço físico, da sujeira ou da rotina repetitiva, menor o reconhecimento social que ele recebe. E esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Em muitas culturas há uma tendência a colocar em segundo plano as ocupações relacionadas à limpeza, ao cuidado e à manutenção. Faxineiros, garis, cuidadores, mecânicos, cozinheiros, trabalhadores da construção civil, caminhoneiros, assim como eu, domésticas, entre tantos outros, compõem a base invisível da sociedade. Aquela que, se parasse por um dia, o sistema inteiro entraria em colapso. Mas por que essas funções são tão mal remuneradas ou socialmente ignoradas? Há diversos fatores que contribuem para isso. A sociedade está cada vez mais afastada dos processos essenciais da vida cotidiana. Muitos de nós sequer conhecemos os nomes das pessoas que limpam os prédios que a gente frequenta ou dos profissionais que preparam a comida que a gente consome fora de casa. O distanciamento leva à invisibilidade e o que é invisível aos poucos vai se tornando descartável. Aqui no prédio que eu moro, por exemplo, é comum que os moradores ajam como se os porteiros, os zeladores, os faxineiros e os manutencistas fossem invisíveis. O pessoal não dá nem bom dia. Há uma ideia errada de que esses trabalhadores exigem pouca qualificação, que justifica seus baixos salários. As pessoas esquecem que saber limpar bem, cozinhar com técnica, construir com segurança ou cuidar de um idoso com atenção são habilidades que envolvem experiência, responsabilidade e conhecimento específico. No capitalismo contemporâneo, muitos consumidores têm a ideia de que o valor do serviço deve ser o menor possível. Nessa lógica, pagar R$ 600 por um serviço de mecânica é considerado um absurdo, mesmo que envolva deslocamento, ferramentas específicas, anos de prática e responsabilidade sobre o funcionamento de um bem caro como um automóvel. Tipo uma pessoa que paga R$ 2 milhões em um apartamento de alto padrão, mas se recusa a pagar 5 mil para um bom pintor, porque seria só pintar, não é mesmo? Mas não é bem assim que funciona. Existe toda uma técnica para se fazer com excelência, limpeza e em pouco tempo.
Inclusive, eu conversei sobre isso com o Rafael Martins, que é pintor de profissão e hoje tem uma empresa com um produto super bacana, que ele exporta para vários países. A gente vai deixar o card aqui do lado para vocês assistirem depois. Muitas profissões não têm sindicatos fortes nem políticas públicas que garantam direitos trabalhistas dignos. A informalidade é comum, o que enfraquece ainda mais a posição dos trabalhadores diante de empregadores ou de clientes. A cultura da autossuficiência e do faça você mesmo é muito forte na nossa sociedade. Embora a autonomia seja uma conquista importante, ela também tem servido como justificativa para desvalorizar o trabalho especializado. A frase "eu mesmo fiz" vem muitas vezes acompanhada de um certo orgulho, como se pagar por um serviço fosse sinônimo de ser enganado. Mas a gente precisa saber que saber fazer não é obrigação de todos, e que a troca de saberes e serviços é o que sustenta a coletividade. A valorização dessas profissões é urgente, e ela começa com a mudança de mentalidade. E isso nem é papo de coach. Valorizar significa pagar um preço justo, significa reconhecer que o tempo, a energia e o conhecimento do outro merecem respeito. Significa não rir de quem trabalha com uniforme sujo ou se cansa fisicamente para garantir seu sustento. Significa ensinar às crianças que o mundo não gira apenas por causa dos empresários ou dos influenciadores digitais, mas também por causa dos pedreiros que constroem as casas, das empregadas que limpam os lares, dos cuidadores que alimentam os nossos avós, dos mecânicos que mantêm os carros em movimento. A desvalorização dessas profissões afeta não apenas quem as exerce, mas toda a sociedade. Ela gera desigualdade, desmotivação e perpetua a falsa ideia de que apenas algumas poucas funções são dignas de respeito. Valorizar o trabalho é valorizar a vida. Eu sou filha de uma corretora de imóveis, ex-empregada doméstica, que trabalhou nessa profissão por 26 anos e tenho muito orgulho disso. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, que foi publicado em 2022, mais de 2 bilhões de trabalhadores no mundo estão em ocupações informais, sem garantias de direitos básicos. No Brasil, o IBGE aponta que mais de 40% da força de trabalho atua na informalidade. Boa parte desses trabalhadores está justamente nas profissões mais desvalorizadas: cuidadores, ambulantes, mecânicos, diaristas, entregadores e por aí vai. Sem direitos, sem reconhecimento e sem voz. Mas existe um caminho possível. A valorização começa pelo reconhecimento. Começa quando a gente entende que um gari não é apenas um gari, mas é alguém que protege a cidade de doenças. Que uma empregada doméstica não é uma ajudante, mas uma profissional de confiança que executa múltiplas funções dentro de casa. Que um mecânico não está tentando tirar vantagem quando ele te cobra R$ 600, mas ele está oferecendo um serviço que exige habilidade, conhecimento técnico e responsabilidade. Talvez quem tenha trocado a peça do carro sozinho se sinta vitorioso por ter economizado, mas é preciso olhar além do individual. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo pode, nem todo mundo tem tempo. E é exatamente por isso que esses profissionais existem. Não para serem explorados ou tratados com desconfiança, mas para cumprirem o seu papel com dignidade e serem respeitados por isso. Em um mundo cada vez mais automatizado, onde o digital avança e as relações se tornam impessoais, talvez a grande revolução esteja justamente em reconhecer e valorizar o humano. O trabalho manual, o suor, a experiência de quem realmente sabe fazer. Porque enquanto houver gente limpando o que a gente suja, cuidando de quem a gente ama, consertando o que a gente quebra e servindo aonde a gente passa batido e nem enxerga, também vai ter a necessidade de um novo olhar. Um olhar de respeito, de justiça, de valorização. Não é sobre o preço da mão de obra, é sobre o valor do trabalho. Essa discussão sobre a desvalorização do trabalho ganha ainda mais peso quando a gente coloca em perspectiva o modelo de sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade profundamente moldada pelo consumo acelerado e descartável. Os produtos que a gente compra hoje já não são mais feitos para durar como eram antigamente. Pelo contrário, muitos são deliberadamente projetados para falhar ou para se tornarem obsoletos em pouco tempo. Uma prática conhecida como obsolescência programada. Essa estratégia, usada por fabricantes em escala global, garante que você precise comprar um novo aparelho, uma nova peça, uma nova versão, mesmo que o antigo ainda pudesse funcionar por muito mais tempo. Com isso, o ato de consertar passou a ser visto como antiquado. Reparar algo quebrado virou quase um símbolo de atraso. Não compensa mais consertar uma torradeira, um celular, uma máquina de lavar. Eu, por exemplo, há pouco tempo atrás tive problema com uma máquina de lavar que é de uma marca super famosa, conhecida e tinha 2 anos de uso,
quando o técnico veio aqui, ele me disse que a peça custaria R$ 1.200 para ser trocada, e uma máquina nova custa R$ 2.000. Ou seja, a gente teve que trocar de máquina, porque ele não garantiu que a máquina funcionaria como ela funcionava antes, depois do conserto. Muitas vezes o conserto é até mais caro do que o produto novo. Esse é o caso que eu acabei de falar para vocês. E isso não é por culpa do profissional, mas é porque o sistema foi desenhado para privilegiar o descarte. Então, esse cenário afeta diretamente os profissionais que sabem arrumar. O sapateiro, por exemplo. Aliás, esses tempos eu precisei de um sapateiro e simplesmente quase não existe mais essa profissão. Porque ninguém mais troca sola de sapato, gente. Ninguém conserta sapato. Eu precisei ir em um outro bairro, a mais ou menos uns 6 quilômetros aqui de casa, para encontrar um sapateiro. O técnico que revive aquele celular antigo. Para quê? Tem iPhone novo parcelado em 18 vezes no cartão. O alfaiate que ajusta uma roupa no corpo. Que nada! Vamos lá no site da Shein. O mecânico que desmonta e remonta o motor. Bom, foi isso que deu o start nessa discussão aqui do vídeo. Esses profissionais carregam conhecimento técnico, prática e habilidade, mas são empurrados para as margens por uma lógica de consumo que diz: jogue fora e compre outro. A gente está vivendo num tempo que o novo é mais valorizado do que o útil. O reluzente vale mais do que o durável. Trocar virou sinal de sucesso e consertar virou sinônimo de fracasso. A sociedade do upgrade não quer esperar por quem conserta, quer consumir e descartar o mais rápido possível. Essa mentalidade, somada à desvalorização histórica do trabalho manual, empurra profissionais experientes para a invisibilidade. E mais, essa cultura do descarte não afeta apenas o trabalho, ela molda a nossa relação com tudo. Objetos, pessoas, vínculos. A gente acaba aprendendo que tudo pode ser substituído, inclusive o outro. Tudo se torna temporário e o valor real das coisas e dos saberes se dissolve. Mas há ainda quem escolha consertar. Há quem valorize o sapateiro da esquina, o mecânico honesto, a costureira experiente. Quem entende que o ato de consertar não é apenas uma questão financeira, é uma postura ética, sustentável e política. Sim. Recusar o ciclo do desperdício e ir contra um sistema que quer que tudo quebre rápido é a nossa função. Afinal, se tudo é feito para durar pouco, quem resiste, persiste e conserta passa a ser subversivo. É muito louco como eu, que tenho só 36 anos, já vi tantas mudanças na maneira com que o mundo vê e faz o trabalho. Vi profissões surgindo, outras ficando obsoletas, mas uma coisa não mudou: a invisibilidade de quem serve, limpa e conserta. E talvez não mude mesmo, a menos que a gente comece de verdade a enxergar. Antes de reclamar do preço, pense no quanto aquele serviço exige de tempo, técnica, esforço e responsabilidade. Se é algo que você sabe fazer, ótimo. Se é um hobby, melhor ainda. Mas isso não te dá o direito de desmerecer quem faz disso o próprio sustento. Toda vez que você diz "eu faria por menos", você não está só defendendo a sua economia. Você está reforçando um sistema que desvaloriza quem vive de pôr a mão na massa. Nem tudo tem que caber no seu bolso, mas respeito é bom e todo mundo gosta. Valorizar o trabalho do outro é também valorizar a sociedade que você quer construir. Então, da próxima vez que for pagar por um serviço, você tem que pensar: eu estou pagando só por aquilo que eu vejo ou pelo que eu não vejo também? O saber, a experiência, o desgaste, a dedicação. Não coloque preço no que você nunca se dispôs a aprender. Bom, se você chegou aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.